Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de novembro. O Ibovespa apresentou queda de 0,83%, dando sequência àquele movimento de correção já comentado, abrindo a chance aí a partir dos próximos pregões, a partir dessa quinta ou mesmo sexta-feira, de gerar alguma sinalização de alta. Não que vai acontecer isso, mas a questão é da forma que venha esse movimento de baixa, traz uma chance maior da gente ter aqui uma sinalização de alta. Então já vou comprar a partir de agora com base nessa sinalização de alta. Não, eu não faria esse tipo de entrada. E eu prefiro aguardar a sinalização realmente de possível reversão desse movimento de baixa para iniciar um movimento de alta, para aí sim montar aí alguma posição. Não falando necessariamente aqui do Ibovespa, não citando em específico um ativo. O Ibov tem suporte aqui imediato na faixa dos 54.628 pontos. Então, como eu disse, se tiver mais um pregão aqui, um ou dois pregões aqui vindo para baixo e dessa forma, sem muita força para baixo, ficaria ainda mais interessante, no meu entender, para gerar um novo movimento de subida. Lembrando que nesta quinta-feira é um feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving, e nesse feriado o pregão também da sexta-feira é comprometido, é um pregão reduzido por lá. Enfim, a gente tende a ter um giro financeiro mais baixo nos próximos pregões. Olhando rapidamente o que está acontecendo com o Dow Jones nessa semana que tem Thanksgiving, olha só, 3 pregões muito fracos, bem de forma lateral. Então amanhã é feriado, enfim, se tiver aqui por aqui mais um pregão fraco, o que pode ter uma alteração aqui é em relação a questão dos ministros que vão ser anunciados aí nessa quinta-feira. Pelo menos essa é a perspectiva que foi passada via notícias. Mas vamos lá, vamos aqui voltar para o gráfico e falar aqui da Petro. A Petro terminou o pregão de hoje apresentando queda de 0,35%. Ainda também continua naquela correção um pouco mais fraca, mas o fato é que girou um candle muito forte para cima e não deu sequência, não conseguiu concretizar um bom movimento de subida. Gerou uma sinalização de reversão da tendência, é fato, de reversão da tendência de curto prazo, não que vai ter uma tendência muito forte para cima, mas o fato positivo dessa subida é até agora estar se sustentando acima da região dos R$14. Não gerou aquela sinalização que eu comentei na última videoanálise, de vir aqui ter um fechamento forte aqui para cima de 14,62, mas o fato é que se essa ação conseguir gerar um sinal de alta a partir do próximo pregão para cima da máxima do pregão de hoje, 14,53, abriria chance de fazer compra aí, principalmente de day trade, tentando pegar alguma movimentação para cima que possa levar esse papel novamente para a zona de resistência de R$15,28 a 15,41. Vale 5, a Vale 5 não conseguiu dar sequência ao seu movimento de alta, gerou aqui a perda da mínima do pregão anterior, com um fechamento abaixo, como se tivesse gerado aqui um topo duplo pelo G60. Fez isso aqui, gerou um topo duplo, fechou abaixo, perdeu a mínima do candle que fechou abaixo, aumentou a chance dessa queda acontecer e o ativo realmente concretizou esse movimento de baixo, formação do M, até provavelmente já replicando aqui esse tamanho desse M aqui, essa altura desse duplo topo aqui, desse topo duplo nessa região, para aqui para baixo, abaixo desse ponto. Enfim, ativo apontando aí para baixo, suporte de imediato entrando ali na faixa dos 19,52 e depois o gap em 18,98. E com essa força maior para baixo, dificulta a possibilidade de entrar comprando esse ativo, buscando nesse primeiro momento uma compra de fundo ascendente. Então teria que aguardar aí o desenrolar dos próximos pregões em busca de alguma alternativa de compra, e olha que o cenário de gráfico semanal não apoia muito compra ainda nesse papel. Partindo para outros ativos, CETIP3, ainda olhando um pouco para a ponta compradora nessa questão que está tendo uma correção no Ibovespa, ou seja, na realidade o Ibovespa representando a média. Alguns ativos como a CETIP3 em boa tendência de alta, vem fazendo uma correção também um pouco mais fraca. Então são ativos que dá para você ficar atento aí nos próximos pregões. Se tiver mais um ou dois pregões de correção, melhor ainda, mas abre a possibilidade ainda de buscar a compra a partir do próximo pregão. Por exemplo, aqui no retorno do preço, dependendo como ela voltar aqui para cima dos 33,59, máximo do pregão de hoje seria uma alternativa de compra a favor da tendência vigente
nesse momento na CTIP 3. A Cruz 3, já comentada nas últimas duas do vídeo de análise, eu ainda continuo de olho, eu até recomendei uma compra nela hoje se ela superasse 21,25, máximo da primeira hora de pregão, ela não fez isso, mas é um ativo que ainda também, algo semelhante a CTIP 3, daria para buscar alguma entrada se ela conseguir romper esses R$ 21,25 a partir do próximo pregão. E não descartaria a entrada se ela ainda tiver uma queda aqui a partir do próximo pregão ou quinta e sexta-feira ainda para baixo. Caso não venha muito forte para baixo, ainda vou ficar de olho na Cruz 3. BBSE3, ativo que a gente já fez uma compra, já saiu dessa operação, agora está voltando aqui, está em 33,40, também ali gerando um teste de uma região de suporte, então é outra ação que ficarei de olho. A superação da máxima de hoje seria um dos indícios de possível entrada, 33,93, superação da máxima do pregão de hoje. CCRO3, falar de dois ativos que seriam um pouco mais assim, a tendência não está clara, que é de alta, a tendência é indefinida aqui, tanto no semanal quanto no gráfico diário, então risco um pouco maior. O outro ativo que eu vou comentar, o cenário gráfico é mais interessante, mas olhando ali para um gráfico intraday, o ativo vai proporcionando uma chance de gerar aqui um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, então se conseguir superar aqui os 17,75, seria uma alternativa de compra com stop logo abaixo da mínima desse fundo, em 17,40 ou 17,39, tentando pegar uma nova tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Lojas Renner, esse já tem um cenário um pouco mais interessante, cenário gráfico, tendência de alta, dois candles fortes para baixo, conseguiu gerar praticamente uma reversão desse último candle de baixo, e se manter acima da região de topo anterior. Quando eu falo região de topo anterior, a região um valor mais tocado seria esse aqui. Então conseguiu ficar acima dessa região, voltando aí para cima de R$ 75,00. E também da mesma forma, se abre caindo, supera a máxima do pregão de hoje, 75,77, seria uma alternativa também de compra aí de swing trade. Para a ponta vendedora, Rapid 4 ainda segue sendo uma das opções, uma provável perda aí dos R$ 5,45 a favor da tendência de baixa vigente não só no curto prazo como no médio prazo. E o setor que caiu bem hoje, até que eu tinha comentado ontem a GGBR4, a possibilidade de uma venda em cima da GGBR4 na perda da mínima de ontem, começou muito bem a operação. A Uzi Minas já também gerou um candle muito forte para baixo, 7% de queda, 7,08%. Só que tanto em GGBR4 como em Uzi Minas, caso não tenha feito a venda já nesses papéis, na perda da mínima do pregão anterior, aí teria que optar, no meu entender, por alguma correção aqui no G60, avaliar aqui alguma tentativa de subida no G60 para buscar alguma venda, por exemplo, de um topo descendente nesses papéis. O setor de siderurgia foi muito mal no pregão de hoje, tanto siderurgia como também mineração com a Vale, tiveram pregões bem negativos, CSNA3, GGBR4, Uzi Minas e Vale 5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.